Esse nordestino desafiou o império das multinacionais, criou uma indústria 100% brasileira e levou o progresso para o sertão antes de São Paulo, mas foi assassinado na varanda da sua casa. Essa é a história de Delmiro Gouveia. Delmiro nasceu em Impu, no Ceará, em 1863 e logo ficou órfão do seu pai aos 4 anos. Com 15 anos também perde a sua mãe e a partir daí ele se muda para o Recife para trabalhar como bilheteiro de trem e começa a partir daí a construir a sua carreira. Trabalhando ali no centro comercial do Recife, ele se dá de cara com algo que mudou a sua vida. Ele percebeu que muitos comerciantes despejavam a carga que vinha de carneiros, de cabras, ou seja, couro. Então ele tem a grande ideia de, naquele momento, ir para o interior, comprar couro e vender na capital. Então imagine, naquela época o couro servia para tudo, para a sela do cavalo, para a roupa, para o carro que eles usavam na época. Então ele começa a crescer, montou uma rede de distribuidores no sertão, só que a concorrência começou a não gostar daquilo porque ele não fazia parte da elite. Ele veio do baixo e as pessoas começaram a boicotá-lo, principalmente com a ferramenta da dívida. As pessoas simplesmente não pagavam o que deviam a ele. Ele voltou então para estaca zero, voltou a trabalhar para uma empresa, só que dessa vez uma empresa americana, e ele já tinha a mentalidade correta. Ele começou a construir novamente o seu patrimônio, até que alguns anos depois constrói uma antiga instalação para recomeçar o seu império industrial. Ele começa a expandir, entrou no setor imobiliário, lançou o shopping do Derby, que foi o primeiro shopping das Américas, um negócio revolucionário para aquela época, mas esse seu sucesso começou a desagradar a elite. Então, naquele momento ele começa a ter embate com o governador daqui, principalmente a mando de Rosa e Silva, que era o vice-presidente da República, o homem mais poderoso que mandava no Nordeste, que fez com que o Derby fosse incendiado. E aí, com raiva dessa história toda, ele foi até o Rio de Janeiro e espancou a bengaladas o próprio Rosa e Silva. Fez com que ele tivesse que fugir de Pernambuco e ir para Alagoas. E a partir dali, ele vai construir a sua obra megalomaníaca de industrializar o próprio sertão. Em Alagoas, por volta de 1914, ele constrói a primeira hidrelétrica do Nordeste, gigante. E a partir dela, ele começa a fazer com que o sertão se torne um polo industrial. E depois de toda essa relevância, ele começou a empregar muitas pessoas e incomodar as multinacionais, em especial a Machine Cotton. Começou a tentar boicotar a sua operação. Até que, um dia fatídico, dia 10 de 10 de 1917, enquanto ele se encontrava na sua casa, na varanda, chegam corsários e o assassinam a tiro. O que é engraçado é que depois de pouco mais de alguns anos, a própria Machine compra as suas antigas instalações e joga tudo no Rio São Francisco. Então é muito suspeito, é bem provável que eles tenham comandado essa operação. Essa é uma história que mostra o quanto que aqui no Nordeste, todo empresário que tenta começar do zero e construir algo relevante para a região é boicotado pela elite. Isso foi no século XIX, mas acontece até hoje. Os Rosa e Silvas de hoje continuam perseguindo os Delmiros. E isso fez com que eu me inspirasse em ser um empresário do Nordeste. Voltei de São Paulo para cá por conta disso. Então espero que essa história também te inspire e para que inspire outras pessoas, compartilhe.